Bom dia a todos. Iniciamos dia 6 de maio de 2022 a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada nos termos do ato TIT 7 de 2020. Estão presentes a sessão de julgamento eu, presidente, Isabel Mil, Dr. Rogério Mamura, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, doutora Celene Nakato Pereira, na qualidade de representante fiscal, e acompanhando a sessão de julgamento para realização de sustentação oral, doutor Samuel Vigiano. Vamos lá. Iniciando a sessão. Muito bem. Então, nós temos aqui inscrito para a realização de sustentação oral, doutor Samuel. Então, vamos começar pelo processo 40.36.725, A3, terraplanagem, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, por favor, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para o doutor Samuel. Doutora Isabel, a sustentação oral é referente ao meu processo? Sim, doutor Odilo. Deixa só eu registrar aqui a sustentação oral. Doutora, Senhor? desculpe a interrupção. Na verdade, eu vou fazer a sustentação oral no AIN 409406, relatoria do Dr. Rubens. Dá claro? Está claro. Desculpe, tá bom? Eu vi aqui a sustentação oral e eu achei que era da atriz. Desculpe, então... Não, é da eu claro, peço tá? desculpas, é por isso que eu não estou achando o doutor aqui no processo. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Odilo, eu vou deixar... Então, nós vamos inverter a pauta e vamos começar pelo processo 40.94.206, Claro S.A., processo de relatoria do Dr. Rubens. Se o Dr. Rubens puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para o Dr. Samuel. Certo, bom dia a todos. Esse caso se trata de um caso já de uma matéria que a gente lida constantemente, caso de contrato de prestação de serviço de telecomunicação e da inclusão ou não de serviço de valor adicionado na tributação, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou propondo a conversão do processo em diligência para instrução, aperfeiçoamento da instrução processual. Então, eu vou pedir licença, então, à senhora presidente, ao doutor Samuel, para ler o meu voto, e acaso os pares entenderem que não é o caso da diligência, então aí o doutor Samuel faz a sustentação do mérito. Pode ser assim? Doutor Samuel, pode ser assim? Claro, com certeza. Bom, são duas acusações fiscais. A primeira é de falta de emissão de nota fiscal de serviço de telecomunicações relativas à prestação de serviço de telecomunicação cobradas de seus clientes nas contas de telefone e não incluídas nas respectivas notas fiscais. E a segunda acusação fiscal é a emissão de notas fiscais com inobservância de requisito regulamentar de indicar todos os valores cobrados a qualquer título do usuário do serviço. Então, eu vou passar aqui ao voto. Então, o caso em tela se trata do já conhecido fatiamento dos contratos de telecomunicação de forma a tributar apenas a parte do valor recebido atribuído pelo autuado ao serviço de comunicação propriamente dito.
Examinando o caso em tela, como de costume em casos análogos, procuro nos autos a lista dos serviços que foram objeto do AIM e sua respectiva descrição, de forma a apurar individualmente se o mesmo caracteriza fato gerador do ICMS que enseja a emissão de nota fiscal, o serviço de valor adicionado prestado em função de um serviço tributado, hipótese em que o seu valor deve ser incluído na base de cálculo do imposto exigido pela prestação tributada, ou outras hipóteses não tributáveis. No presente AIM, não encontrei esta informação na acusação fiscal. O termo circunstanciado discorre sobre outras autuações referentes ao contribuinte, indicando uma lista, as folhas tais e tabelas folhas tais que não se referem especificamente ao presente AIM, e discorre minuciosamente a respeito da caracterização do serviço de valor adicionado e dos assim denominados serviços suplementares e a legislação aplicável. As folhas tais encontram demonstrativos de falta de emissão de nota fiscal com os códigos dos serviços correspondentes, descritos de forma precária, como, por exemplo, claro, manutenção de contato, serviço de backup, de agenda, de SIM card. E uma série de itens pagos em outros autos de infração, não restando claro se estão também incluídos neste AIM. Em seguida, as folhas tais houve a juntada de material que não consegui identificar a que se refere. E, finalmente, as folhas tais identificam uma tabela com as colunas descrição 1 e descrição 2, que se resume a códigos e, em alguns casos, uma breve descrição do serviço, seguido de uma coluna intitulada Base Legal. Eu não tenho certeza se estes são os serviços objetos do item 1 ou 2 do AIM, ou ambos, e não identifiquei exemplos de contratos de prestação destes serviços, de forma a apurar de que forma os mesmos são prestados. Enfim, quando a gente analisa um processo desse, a gente analisa o serviço e fala, pô, isso aqui é serviço de comunicação, aquele ali é um serviço de valor adicionado, mas está atrelado a esse serviço de comunicação ou não. E na instrução não tem nada disso. Eu olho ali, eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo analisar, não há uma descrição do serviço, né? Então, assim eu proponho meus pares que o processo seja remetido ao núcleo de fiscalização para que, em atendimento, seja aperfeiçoada a instrução processual de forma a se constar um demonstrativo contendo de forma sistematizada quais serviços foram objetos deste AIM, contendo uma descrição que possibilite identificar a natureza desse serviço, de forma a apurar a procedência da acusação fiscal, ou seja, apurar se tal atividade constitui fato gerador do ICMS. E eu lembro, então, que as declarações do contribuinte em outro processo não fazem automaticamente prova contra o mesmo nesse processo, pelas regras processuais. Então, eu estou propondo o envio do processo para a auditora responsável pela lavratura do auto de infração para que, nos termos aí da nossa legislação processual, possa haver, então, um aperfeiçoamento da instrução processual, porque do jeito que está, realmente eu tenho dificuldade em fazer o meu trabalho, né? Assim, eu não consigo identificar o serviço, a descrição do serviço, né? Inclusive, tem uma situação aqui de direito, né? Que na hora que esse processo voltar, a gente vai se deparar com isso, que é aquela situação assim, se a acusação é falta de emissão de nota fiscal ou emissão de nota fiscal ou falta de pagamento do imposto, né, por erro na determinação da base de cálculo da nota fiscal emitida, né? É um aspecto que é relevante também a gente observar, né? Mas, havendo, então, matéria de fato que está me impossibilitando de fazer uma análise correta, então, eu proponho, antes disso, o envio do processo ao núcleo fiscal para que haja esse trabalho, né? Para que possibilite que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui. Então, esse é o meu voto. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Doutor Rubens sempre tem um olhar cuidadoso nos processos. Obrigado. Doutor Rubens, eu sei que é automático, né? Mas só para observar, não consta no seu voto que no retorno será aberta a manifestação do contribuinte e da representação. Isso é automático o é automático. sistema.
eles têm que falar. Tanto na hora que a auditora devolve o processo, abre-se prazo para ambas as partes fazerem a certo. sua manifestação, independente de qualquer coisa que eu coloque aqui, né? Tá certo. Tá bem. Doutor Rogério? Presidente, eu não tenho considerações, até pela relevância dos documentos que o Dr. Rubens destacou, portanto, eu vou acompanhar. Muito bem. Doutor Odilo? Acho que ele não escutou. Também acompanho o voto do relator. Muito obrigada, doutor Odilo. Representação, quer fazer alguma consideração? Não, presidente. Obrigada. Então, eu vou fazer só o seguinte, eu vou fazer um despacho aqui no processo, só para constar, doutor Samuel, que no retorno dos autos, então, será realizada a sustentação oral, até porque eu já registrei aqui. Então, bom, só para constar, né? O patrono presente, a sessão de julgamento solicitou que a sustentação oral fosse realizada no retorno dos autos, o que foi concedido. Pronto, doutor. Maravilha, muito obrigado, doutora. Perdão, não registrei o voto ainda. Eu vou deixar registrado primeiro. Deixa eu registrar que aí eu salvo aqui o despacho. Vamos lá. Então, vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 4094206, o julgamento foi convertido em diligência. Encerrando a votação. Pronto, doutor. Então, na próxima sessão, se o doutor quiser fazer sustentação oral, já sabe como proceder. Tá bom. Doutora, muito obrigado. Obrigado a todos. Bom trabalho e até a próxima. Obrigada, bom Com dia. licença. Bom dia. Bom, agora sim vamos para o processo 4036725, A3 terraplanagem,
processo de relatoria do Dr. Odilo. Dr. Odilo, não temos presentes para a realização de sustentação oral, então, se o senhor quiser fazer uma breve apresentação do caso e do voto, fique à vontade. Eu vou já registrar o voto, em seguida eu faço. Acho que não está aberto para editar relato. Agora está. O voto já está registrado e disponível. Trata-se apenas de uma acusação, que é falta de pagamento do imposto exigido por solidariedade, os termos do inciso 11, parágrafo 1º do artigo 11 do RICMES, em virtude do recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, foram consideradas inábeis nos termos do artigo 184, tendo em vista que a suposta emitente dos documentos fiscais ela foi declarada inidônea. A multa aplicada foi artigo 85.1.1L. Inicialmente, o auto de infração foi julgado improcedente por considerar erro de acusação. Porém, a primeira Câmara deu provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer a cobrança do imposto. Agora, a multa ela foi cancelada porque essa solidariedade não permite a cobrança de multa. A recorrente, em seu apelo, ela alega que, quando a nota fiscal foi emitida, não havia ainda o processo de inidoneidade, e ela entende que, nessa situação,
não é possível a aplicação da solidariedade. Eu faço umas considerações sobre a declaração de inidoneidade e a meu ver, o essencial seria a verificação da boa-fé, né? Porém, nesse caso, não há, embora o fisco tenha notificado, né, não há comprovação de pagamento das operações, não há comprovação de tratativas comerciais, os documentos estão preenchidos de forma incompleta, não há indicação do transportador, embora conste que o frete é por conta do destinatário. Então, se o frete é por conta do destinatário, ele não pode alegar que ele não conhecia a situação da empresa, se foi ele que foi retirar a mercadoria. E a decisão pela manutenção do imposto por solidariedade se funda no artigo 203, que obriga, né, o destinatário a exigir documento fiscal hábil. Cito também aqui, conforme apontou a douta representação fiscal, que o tribunal, a Câmara Superior do TIT, já exarou decisão no sentido que não se aplica a boa-fé quando se tratar de simulação da existência do estabelecimento. Então, nesse sentido, eu estou conhecendo do recurso e negado o provimento. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto. É que eu não cheguei ainda no ponto. Eu estou olhando aqui o processo. O senhor disse que teve uma decisão aqui da primeira Câmara. É isso? Sim. Foi anulada a defesa. Foi anulada a decisão, é isso? Não. O aí foi cancelado. Dá provimento parcial Aqui, para a primeira Câmara Julgadora proferiu decisão às folhas 167 e 169, dando parcial provimento ao recurso de ofício, estabelecendo a exigência do imposto. E ela retornou ao órgão de primeira instância para complementar o julgamento, analisando as demais razões da defesa que não foram analisadas. Ela não anulou a decisão. Doutor Ela Odilo. deu provimento parcial ao recurso de ofício, restabelecendo a exigência do imposto. Mas a multa foi cancelada. E o processo retornou para complemento do julgado para apreciar os demais argumentos da defesa. Doutor Odilo, duas coisinhas aqui, ó. Na ementa, está constando recurso de ofício. É que agora não tem o recurso de ofício, não é isso? Eu fiz uma menção para dizer que a multa, né? A multa em... Agora não, mas o recurso de ofício, eu não sei aí. Mas eu fiz acho essa que na menção ementa porque o aqui, recurso de ofício, no recurso de ofício, a multa foi cancelada, né? Então, mas é que agora não tem recurso de ofício, porque o recurso de ofício já foi analisado na decisão anterior. E também aqui na conclusão do seu voto, se não seria bom colocar também que é mantido o imposto e os juros. Ainda que o senhor tenha falado antes aqui da questão dos juros, né, que está simulada, só para constar no dispositivo para ficar mais claro, assim, a minha sugestão.
E essa questão do recurso de ofício também, para ficar mais claro, porque agora esse recurso de ofício foi analisado anteriormente. Isso é eu não sei, é a minha opinião. Eu acho que, aproveitando aí os olhos de águia da doutora Silene, eu acho que poderia fazer o seguinte, colocar recurso de ofício anteriormente apreciado, que deu provimento, decisão anterior que deu provimento parcial ao recurso ordinário, restabelecendo a exigência do imposto. Aí sim, recurso ordinário conhecido e não provido, que de fato, doutor Odilo, pode causar alguma confusão aqui. Porque se ignorar o recurso de ofício, você vai ler, se for ignorado o recurso de ofício, você vai ler a ementa e vai dizer que o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Mas o auto não está totalmente mantido. Então, poderia, eu concordo, que em recurso de ofício anteriormente apreciado, foi cancelada a multa. Eu acho que deveria constar da ementa que a multa foi cancelada. Então, doutor Odilo, ou então pode colocar assim que auto reduzido, mas o recurso negado. Só que não fui eu que reduzi, quem reduziu foi a primeira Câmara. Mas se ignorar esse recurso de ofício, você lê a ementa e fala, você não deu o recurso ordinário. É porque ele não estava em julgamento, na verdade, sim, a multa. Mas né? a multa foi cancelada por conta do recurso de ofício anteriormente apreciado. Então, pode fazer. Então, o senhor pode fazer como a presidente está sugerindo, que o recurso é anterior, né? O recurso anterior, de ofício anterior, é que foi restabelecido, né? Decisão assim. Anteriormente proferida pela primeira Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de ofício, alguma coisa assim, mas para deixar claro que o recurso de ofício foi julgado anteriormente. Você não dá a impressão que tem um recurso de ofício Mas aqui. Ele impactou o recurso ordinário. Sim, né? Com certeza. Ele impactou o recurso ordinário. E também a doutora Silene está sugerindo manter a exigência fiscal, bem como os juros aplicados, né? Seria o caso. Olha, dá licença, presidente? Bom, olhando aqui os autos, né, a acusação fiscal, assim, ela é completamente bizarra, assim, né? É uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Esse é um negócio que não existe, né? A pessoa recebe mercadoria com documentação inidônea, é acusada de falta de pagamento do imposto por solidariedade, quer dizer, uma coisa surreal, né? Mas mais assim, estranha ainda é a decisão, o acordo da primeira Câmara, que no recurso de ofício, a representação fiscal fala, sim, o auto é improcedente, cancela isso mesmo, rápido, né? Mas ele resolve que não. E faz uma coisa assim, sem pé nem cabeça também, que ele fala assim, restabeleça a exigência fiscal e anula a adesão incorrida, quer dizer, uma coisa afasta a outra. Você não consegue dar provimento no mérito e, ao mesmo tempo, anular parcial ou totalmente uma decisão anterior, né? Aí a decisão voltou para a defesa, o auto reduzido, em que ele falou o seguinte, a acusação está errada, mas mantém a exigência do imposto. Foi o que a primeira Câmara falou, a acusação está errada, eu afasto, não é falta de pagamento. Mas eu mantenho a exigência do imposto por solidariedade, né? Então afastou a multa, falou que a acusação é errada e manteve o imposto. Assim, o ideal seria se a gente pudesse, sei lá, mas não sei se dá para a gente ignorar essa decisão, que é completamente que não tem pé, não tem cabeça, uma coisa bizarra, esse acordo anterior, e cancelar esse auto logo de uma vez. Né? Como pediu a representação fiscal. A representação fiscal cancela, está tudo errado, cancela o auto. E aí deram uma loucura, assim, que aí chega na nossa mão essa coisa que não tem pé nem cabeça, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz com isso agora?
Então, doutor Rubens, eu entendo que deveria ter sido ido para superior nesse momento, né? Já preclui isso, da forma como está, não dá para a gente cancelar uma decisão de Câmara Julgadora. Ainda que esteja dessa forma, não cabe a gente fazer isso mais agora. Agora é a partir dessa decisão, eu não sei, mas quem tem que falar alguma coisa agora é a superior. Nem a Fazenda entrou, nem o contribuinte entrou contra essa decisão da primeira Câmara. Pois é. Então, no momento agora, e aí voltou tudo, veio uma nova decisão de primeira instância, né, baseada na decisão determinada aí pela primeira julgadora, não teve recurso. Então, agora não dá para a gente anular a decisão de mesma... Não estou falando não anular. Não sei. Presidente, eu vou pedir vênia à doutora Odilo, a presidência também. A senhora me permite levar o processo para dar uma olhadinha, para ver se eu consigo, pelo menos, fazer alguma coisa, assim, no sentido de algum cancelamento definitivo, para acabar com esse zumbi, né? Isso é um morto-vivo, assim. Então, porque aí... Não, eu concordo, mas aí eu tenho a impressão só do seguinte, o doutor Rubens vai analisar e tal, mas eu também tenho a impressão do seguinte, o que retornou aqui agora é uma parte foi restabelecido a exigência do imposto. Então, o que retornou foi uma parte do auto. Eu também não sei se a gente consegue anular a decisão de primeira, realmente ficou agora. Não, eu gostaria assim, de ver se eu consigo negar provimento, quer dizer, dar provimento ao recurso ordinário, né, e ver se, aproveitar o ordinário para ver se a gente consegue dar uma saneada nessa coisa meio, virou uma coisa Kafka, assim, um negócio surreal mesmo. Vamos lá, desafio do doutor Rubens, então. Só um minutinho, eu estou finalizando aqui as correções. Doutora Di. É que eu usei uma expressão agora lá da terra do doutor Rubens, né? Qual? Roberto ficou curto. Desculpa, travou um pouquinho a seu áudio. O cobertor ficou curto. O cobertor ficou curto. Isabel, eu vou precisar editar relato novamente. Precisa habilitar novamente, doutor? Eu precisaria fazer o... Ixi, mas já teve solicitação de vistas, eu não sei aí ou já fica... Ou como houve solicitação de vistas, deixa do jeito que está. Porque eu ia fazer, eu ia editar o relato para contemplar a sugestão da doutora. Então, deixa eu editar o relato aí, eu explico. Tá vendo?
Ó, na emenda, então eu coloquei assim. Em recurso de ofício anteriormente julgado, foi dado para parcial provimento para restabelecer a exigência do imposto. Então, o imposto foi restabelecido e eu estou recurso ordinário conhecido e não provido. E ao final aqui, manter a exigência bem como justiça. Quando eu analisei esse processo, o doutor Rubio está achando estranho, veja bem, doutor Rubio, é empresa de construção civil e ela não se acredita do imposto. Se uma empresa de construção civil não se acredita do imposto, não tem crédito indevido. Mas, como ela recebeu mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, está se cobrando o imposto por solidariedade. A redação não está das melhores, mas o que ocorreu, até com concordância da representação fiscal, né, foi pedido não provimento. Acontece que a primeira Câmara entendeu que não, que pelo menos o imposto daria para salvar, né? Daria para salvar pelo menos o imposto. Então, o doutor Rubio já fez esclarecimentos aqui, que no caso do artigo 11 não é possível cobrar multa, mas pelo menos se cobrar o imposto, né? Não tem crédito indevido, mas ele recebeu mercadoria desacompanhada de documentação fiscal e, por essa razão, estaria se cobrando por solidariedade o imposto, porque o artigo 203 determina, né, que ele exige a nota fiscal. E a doutora Silene até comentou que seria mais de ir para a Câmara Superior, né? Agora, a gente anular, nós não poderíamos anular a decisão da primeira Câmara, né? E a Câmara, ela restabeleceu, ela deu provimento parcial para restabelecer a exigência do imposto. Isso ela decidiu. Ela não anulou a decisão, ela deu provimento parcial ao recurso de ofício, restabelecendo a exigência do imposto. E determinou o retorno dos autos à primeira instância apenas para que fosse apreciado as demais alegações, né? Porque se a primeira Câmara julgou o auto improcedente, ela não fez uma análise de todas as informações. Aí, no caso do provimento parcial, então, a primeira Câmara entendeu que
a decisão de primeira instância deveria apreciar as demais razões da defesa, né? Esse é o panorama que eu entendi. Só gostaria de deixar assentado também, viu, doutor Rubens, que a representação na manifestação, ela pede o não provimento, mas ressalva a nova ação fiscal. Mas acontece mas que não dá assim, mais, né? naquela época, foi em 2014, né? Depois não teve dá um mais. andamento O que eu acho, assim, uma que coisa eu não meio... sei se... quer dizer, o que eu acho que não é tem um possivelmente, não é possível juridicamente, você fala assim, olha, a acusação fiscal está errada. Não é falta de pagamento de imposto. Ele não deixou de pagar imposto. Ele recebeu a mercadoria com nota fiscal idônea. Existe uma tipificação para essa situação, né? Tá, eu cancelo a acusação fiscal, mas mantenho a exigência de imposto de solidariedade. Eu acho que não tem como, né? Você cancela, a acusação fiscal está errada, mas eu vou salvar a exigência do imposto, eu não sei se dá para fazer uma coisa dessa, né? Ô Rubens, presidente, se me permite, eu acho que, a par de todas as discussões, mesmo nesse julgamento que a gente vai fazer aqui agora, existiria um grande problema de a gente estar atrelado ao que foi julgado pela primeira Câmara, né? Salvo engano. E se a gente ficar atrelado ao que foi decidido pela primeira Câmara, exclui a multa, mantém o imposto, dependendo da fundamentação que foi adotada lá, muito embora a gente não esteja efetivamente vinculada à argumentação da decisão da primeira Câmara, mas a gente vai ter que seguir um raciocínio lógico para a definição desse recurso. E aí eu entendo qual que é o raciocínio que o doutor Rubens está colocando. Porque se a gente não está falando em uma questão de talvez de inidoneidade, não seria o caso de demonstração de boa-fé. Não sei. Doutor Odilo até comentou sobre isso, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem que analisar esse processo mais a fundo, ver a possibilidade de se a gente consegue, ao menos de alguma forma, sanear isso, né? Mas, assim, o que eu queria realmente só destacar é o que a gente... É a lógica que a gente vai ter que seguir a partir da lógica que foi seguida pela primeira Câmara. Porque então, senão... doutor Rogério, eu acho que fica assim, a gente vai se embreando aí, fica complicado, né? A primeira Câmara, ela já mandou os autos retornarem para a decisão, nova decisão de primeira instância. Então, a decisão de primeira instância já levou em conta o que foi decidido pela primeira Câmara. Então, a gente volta na decisão de primeira Câmara e já tem uma decisão de primeira instância, segundo a decisão da primeira Câmara. Então, é por isso que eu acho tão delicado. Agora, a Câmara Julgadora, a 10ª Câmara, tomar uma decisão da primeira Câmara, sendo que já tem uma decisão de primeira instância. No momento, eu concordo com o doutor Odilo, porque o que está em julgamento agora para nós, nessa Câmara Julgadora, é a decisão de primeira instância. Não é mais a decisão que veio antes da decisão de primeira instância. Então, assim, a gente está numa situação difícil, porque eu entendo que no momento em que deu a decisão da primeira Câmara, aí eu acho que deveria ter sido encaminhado para a superior, tinha que ser objeto de um recurso especial, ou sei lá, um retificação, não sei, mas agora fica difícil. A gente o que está em julgamento agora é o que foi decidido na primeira instância, que também está baseado numa decisão da primeira Câmara Julgadora. Então, mas assim, eu não vou entrar na decisão da primeira Câmara, eu vou entrar no recurso ordinário que está em julgamento aqui. Isso é que eu quero dar uma olhada, ver o que é que dá para fazer, né? Nesse recurso ordinário mesmo. Eu não vou questionar a decisão da primeira Câmara, por mais absurda que ela me pareça, assim, né? Se ninguém recorreu, ela transitou, então, ok. Em relação à multa, ela transitou, né? A multa não está mais em questão. Não, porque... bom, enfim,
É uma decisão difícil de explicar. Não, é uma né? decisão difícil, porque está imbricado, né? Salvar o Ele tirou, imposto. ele falou assim, o juro, então quer dizer, o imposto eu mantenho, a primeira Câmara falou imposto mantido, multa cancelada. Aí agora a gente entra, não, mas o imposto está cancelado também, porque a primeira julgadora devia ter julgado assim a multa também. Então, não sei, está difícil, né? Eu só vou olhar o recurso ordinário, eu não vou brigar com a primeira Câmara, eu vou olhar o recurso ordinário que está em julgamento aqui, queria dar uma olhadinha melhor para ver que como uma situação tão bizarra assim, né, ver o que dá para fazer, só isso. Eu não vou anular a decisão da primeira Câmara, não tem nada a ver. Eu só vou olhar o recurso ordinário mesmo que está posto aí para a gente julgar. Bom, vista concedida para o Dr. Rubens do processo 40.36.725. Vamos encerrar o julgamento. Ok. Doutor Rubens, mas qual seria a acusação fiscal? O fiscal, eu vou atuar uma construtora e eu vou atuar uma construtora sim. e eu verifico que ela recebeu mercadoria desacompanhada com nota fiscal inidônea. A acusação é recebimento de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. É o 203. 3A com um imposto por solidariedade. Cobra imposto de solidariedade. Mas a multa não pode ser aplicada na solidariedade como foi feito. Não, a multa é pelo recebimento da mercadoria sem documentação fiscal. Tem uma penalidade prevista para isso, né? E você cobra imposto de solidariedade porque presume-se interesse comum quando você recebe mercadoria sem nota fiscal, né? O 184 fala que essa operação é tida por desacompanhada de nota fiscal. Então, lá no 11 tem um dispositivo lá que fala que você cobra solidariedade por interesse comum e o parágrafo primeiro fala que presume-se interesse comum quando você recebe mercadoria sem nota fiscal. Aí tem toda uma construção para esses casos, né? Mas aí o fiscal fez uma coisa meio completamente diferente, né? Falou, não, eu vou acusar ele de falta de pagamento do imposto, mas ele não pagou imposto, não deixou de pagar imposto nenhum, ele só recebeu a mercadoria. Cobrou uma multa de 150%? De falta, deve ter sido uma multa por hipótese de falta de pagamento do imposto, por solidariedade, enfim, uma coisa que foge, né, totalmente do correto, né, nesse caso. Tanto que a representação fiscal lá atrás concordou, falou, olha, cancela logo e vamos fazer outro, né? Porque não dá para salvar esse, né? Mas aí a Câmara vai e faz aquilo. Bom, cacete. Bom, enfim. Bom, senhores, então, todos julgados, todos os processos julgados, deixa eu ver isso aqui. Retornando aqui, vamos ver. Aqui eu vou voltar. Bom, senhores, eu vou, então, encerrar a sessão de julgamento. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara Julgadora do dia 6 de maio de 2022. Agradeço a presença de todos e a dedicação de sempre e vou pedir para o Rubens, desculpa, doutor Rubens, vou pedir para o Jailson encerrar a gravação.